Vamos trazer aqui o nosso colega Valmir Salaro. Antes, só coloca aqui, pessoal, a coluna do Valmir. O Valmir Salaro fala sobre o Thiago Brenan, que tem nova condenação por estupro e ameaça de divulgar vídeos. O empresário Thiago Brenan foi condenado pela Justiça de São Paulo, em primeira instância, a 10 anos e 6 meses de prisão por estuprar mulher, filmar a cena e ameaçar divulgar os vídeos. O Thiago Brenan foi condenado a regime fechado, não é, Valmir Salaro? Bem-vindo. Que bom que você conseguiu entrar aqui conosco, né? É aqui um pouco mais tarde, mas é sempre um prazer te receber, Valmir. Boa noite. Acho Tá que o áudio sem está áudio. fechado, tá fechado o áudio aí, o microfone. É que ele é novo no ofício. No UOL ele é, no UOL ele é novo. Fala, Valmir Salaro, meu amigo, boa noite para você. Enquanto o Valmir tenta... Boa noite. Agora Boa sim. noite. Vamos lá, Valmir, boa Boa noite. noite, Diego. Boa Boa noite, noite. Thales, Ricardo, meu amigo de longuíssima data, mais de 50 anos nessa luta aí na Verdade. reportagem. E o coach mostra que a reportagem não vai morrer nunca, né, coach? Tudo bom? Enquanto a gente estiver vivo, vai ter reportagem. Tem que ter. É a É melhor coisa verdade. do jornalismo. Até o Diego hoje trabalhou de repórter. É a melhor coisa que tem. Relembrando os velhos, não tão velhos tempos assim, mas eu gosto muito, viu, de atuar também como repórter. Uma vez repórter, sempre repórter, né, Valmir? Claro. Você enfrentou o Marçal, ele ficou acuado. Gostei da sua participação. Parabéns aí. Obrigado, querido. E o Thiago Brenan, mais uma vez condenado? Condenado mais uma vez, ele que é um empresário, se diz empresário, mas na verdade é um herdeiro milionário de uma família bastante poderosa em Pernambuco, foi condenado mais uma vez, é a quarta condenação, como você já disse, 10 anos e 6 meses de cadeia por estuprar, depois filmar os atos e ameaçar de divulgar e desmoralizar a vítima publicamente. O Brenan, segundo a sentença, tem que cumprir já condenado, já preso, e ele continua já preso. Ele foi transferido em junho deste ano para o Presídio das Estrelas, tristemente chamado como Presídio dos Famosos, lá em Tremembé, e vai continuar lá para cumprir a pena que a justiça lhe impôs. Outras penas e outros julgamentos também vão acontecer, e o Brenan, como vocês estavam tratando de uma área super nobre que é política. Estou falando de polícia, mas muitas vezes aí se encontram, né, e se juntam. O Brenan, ele se considerava um homem poderoso, porque ele dizia que tinha dinheiro para comprar as autoridades, tinha um rol de policiais civis e militares aqui em São Paulo que davam proteção a ele. Ele tinha na casa dele um verdadeiro arsenal, mais de 70 armas e muita munição. Aliás, em relação a essas armas, até hoje a investigação não avançou, a gente não sabe quem guarda essas armas apreendidas na casa dele, um condomínio de luxo lá em Porto Feliz. Essas armas foram apreendidas e ninguém sabe o destino delas. E o Brenan vai passar um bom tempo na cadeia. Até agora, Diego, acho que a pena dele soma quase 30 anos, 28 anos e um pouco mais de cadeia. O advogado dele, que é um criminalista bastante conhecido no Brasil, Roberto Podevo, diz que as informações que constam dos autos não é a verdade, que o Brenan ele tem essa imagem de acusado de estupro, de um homem violento, agressivo, por culpa da imagem que nós, na verdade, jornalistas e imprensa, criamos. Mas as vítimas estão aí para desmentirem, não só o advogado, como o próprio Brenan. Ele humilhava, violentava e praticava crimes assim Valmir, abusivos contra essas vítimas. e as próprias imagens também, né? A gente lembra bem daquela imagem da academia, pelo menos na minha cabeça está fixada aquela imagem, né? Que ele vai atrás de uma ex-companheira e tal, de uma maneira muito agressiva, né? Não dá para brigar com a imagem. Claro que a defesa está fazendo o papel dela em relação ao cliente, mas a culpar a imprensa, né? A gente ouve muito isso na política também, viu, Valmir? Eu imagino, eu imagino. Em relação ao caso que você citou, é da Helena Gomes, uma modelo, uma atriz, uma mulher extremamente corajosa que chegou a denunciar e enfrentar o Brenan. E a partir do momento que o caso dela veio a público, ela deu várias entrevistas mostrando o rosto. A partir daí, outras mulheres que também foram vítimas do Tiago Brenan tiveram coragem, a mesma coragem dela, mostraram o rosto, se identificaram, procuraram a polícia e hoje existe aí um rol de mulheres que foram atacadas covardemente pelo Brenan.
Então, o papel da Helena Gomes, essa jovem, inclusive o Brenan já foi condenado por lesão corporal contra a Helena, 1 ano e poucos meses de cadeia, mas foi condenado e ele nega, vai continuar negando. E o pior, né, Diego, ele acaba culpando as vítimas, diz que elas que são as verdadeiras culpadas e que ele é a vítima nesse caso. Pífio, inversão, né? De valores. Um grupo de mulheres decidiu, né, Thales, está fechado o seu áudio, decidiu do nada ali fazer um complô contra ele e várias juntas denunciarem o coitado do Thiago Brenan. As histórias são terríveis, os depoimentos são terríveis, e tem a história dele tatuar as mulheres. Tinha cárcere privado, ele pegava as moças, obrigava a ficar dentro da casa dele preso, e ainda tatuava as mulheres. Quer dizer, é um negócio... O UOL preparou... Me lembra um pouco um caso que está ocorrendo agora, está ocorrendo hoje, um julgamento na França de uma senhora que foi estuprada por 150 homens. Caramba. Amando do marido. Uma senhora de 70 anos, amando do marido, que reunia as pessoas. Quer dizer, isso daí, um crime desses, como esses do Brenan, o sujeito 20 anos, 30 anos é pouco. Um cara desse tem que ficar na cadeia, a envelhecer, a ficar lá até o final da vida na cadeia. Não dá para um cara desse sair e fazer o risco desse cara fazer isso com outra mulher. Valmir, só queria acrescentar uma coisa. Ele falou uma coisa certa, esse Brenan, que ele tinha tantos conhecimentos, né, na polícia, na política, família poderosa e tal, que ele tinha certeza da impunidade, né? Ele tem razão nisso, porque é muito difícil alguém com o currículo dele ser preso no Brasil. É muito raro, né? Mas eu queria pegar o lado positivo disso. Uma mulher que você citou aí teve a coragem de denunciar, de aguentar firme a denúncia dela e abrir o caminho para se desmascarar esse monstro, né, que se revelou nos depoimentos. E isso graças à imprensa, né, que cobriu o caso e que permitiu que outras mulheres criassem coragem também para falar. Tem esse outro lado bom também. Muito bom. E ao Valmir, que cobriu esse caso desde o início. É isso que eu estou falando. E está até hoje aqui atualizando a gente sobre esse caso, e é importante atualizar sim, sempre mostrar que há consequências, né? Que há punições e que elas também podem alcançar. A gente sabe que dificilmente alcançam, mas elas podem alcançar pessoas como o Thiago Brenan. Valmir, obrigado, viu, por ter reservado um espaço na sua agenda. Pode completar. É isso. Não, só queria... a imprensa toda cobriu, e tem um documentário feito pelo pessoal do UOL, que é o Matheus Araújo e a Juliana Sayuri, um podcast, uma investigação jornalística perfeita. Os dois jornalistas, tanto a Juliana como o Matheus, eles investigaram, se aprofundaram e levantaram toda a vida do Thiago Brenan, que vem aprontando e vem cometendo crimes há mais de 20 anos, mas agora ele foi desmascarado. Esse podcast vale a pena assistir, para saber realmente quem é o Thiago Brenan e o poder que ele tinha. Obrigado, Diego, Thales, Ricardo, foi muito bom participar, estou sempre às ordens aí. Boa noite para vocês, obrigado mesmo. A gente agradece. Fica aqui na tela que a gente também já está no momento de despedida, só relembrando então, Brenan, se você digitar no seu tocador de podcast ou no YouTube você colocar Brenan Podcast UOL, vai aparecer o podcast para você acompanhar com muitos detalhes, né? Dá aquela reviravolta no estômago, mas enfim, é a informação que é importante.